coisa que eu vejo é que, na verdade, não tem tanta técnica de Instagram assim. As pessoas acham que existe um manual. Esquece o podcast, vamos encerrar aqui. Manual dos hacks, O manual né? dos hacks, Faz assim, isso, não sei o existem quê. hacks, existem hacks. Eles funcionam. Normalmente eles aumentam um pouco do resultado que você já tem. Ele não constrói resultado. Hack não constrói base. Hack talvez aumente um pouco sua retenção. Inclusive, se não tiver base, você nunca vai conseguir fazer um hack ter resultado. Exatamente. Porque o hack só funciona se você tiver uma base mínima de seguidores que são fãs. Tá, o que é o hack? Hack é dica com método. É como se fosse uma dica. Só que não é só uma dica. Tem um método. Você segue um passo a passo e ele gera o mesmo resultado pra todo mundo. Vem de Resultado life hack. instantâneo, né? Existe um hack que eu sei que vocês dois conhecem e que eu já fiz 2 vezes no meu Instagram e realmente funciona, 2 vezes mesmo. É aquele de apagar todos os stories anteriores, aí Aprimorei, espera hein, uns João? 20 minutinhos. Aprimorei, hein? Eu não acredito nisso, vou te explicar. Peraí. Você espera uns 20... Deixa eu só contar, depois vocês se matem aí explicando o que acontece. Novo quadro do podcast Rinha de Blogueiros. Continue, Aí Baldinho. você apaga tudo. Quando você volta com seus stories fazendo algumas enquetes. Por que é enquete? Eu vou explicar depois, os meninos falam aí. A enquete é como se você tivesse mais uma interação naquele conteúdo. Então, se você tá assistindo, é uma interação. Se você assiste e clica, é 2 interações. Aí, se você assiste, clica e manda uma mensagem, são 3 interações. Então, você vai fazer, sei lá, uma Quanto mais média interações, mais vão querer te entregar. Isso, uma série de 10, 15 enquetes. E aí, Mas, isso na verdade, faz nem com que precisa mais... disso tudo pra funcionar. Tá, esse foi o hack que eu aprendi, né, no caso. Esse é o método Malu dança da chuva. Tá dando certo, não, dança até chover. Como eu disse, eu fiz 2 vezes na minha vida. Porque foi uma vez que o Instagram, não tava me entregando. Eu falei, fudeu, eu entrei em alguma coisa. E aí eu apaguei tudo e fiz. E aí eu vi que não sei o que tinha acontecido. E Porque quanto que bateu de view, só para as pessoas saberem? 110 mil. E eu Nossa. segui 110 mil o dia inteiro. Não foi... Eu fiz tipo 60 E você tinha uns stories naquele 320 dia. mil na época. Sei lá. Vamos tentar trazer a estratégia disso antes da Tá, gente fala entrar aí, em fala aí. treta aqui. Porque Não, assim, ó... a gente quer treta. Calma aí, João. Você Eduardo, fala pra pega caralho. o soco inglês aí, Ô. já vamos deixar aqui na mesa. Existe uma ordem de prioridade nas coisas primeiro. Não é bem, tipo, uma coisa tem um ponto, outra coisa tem um ponto. Faz sentido, mas não é bem assim. Isso também é a controvérsias, não? Não, faz Não é sentido real. isso que você falou, mas não é... Faz sentido... Desculpa, eu temperei. O fone fica sereno. Não tem essa habilidade que o Perini tem com o microfone. Ó, é assim, ó. Faz sentido, mas não é bem assim. As coisas têm um peso. Por exemplo, o que mais tem peso são as coisas mais escassas. Pensa como, tipo, se fosse um jogo de basquete, por exemplo. A cesta de 3 pontos, tem cestas de 2, tem cestas de 1. Certo. A de 3 é a mais difícil de fazer. Ok. Seja em qualquer lugar. No Instagram também existem as cestas mais difíceis de fazer. Por exemplo, o que é mais difícil ter num story? Compartilhamento e resposta. Certo. Você pode ter muita resposta, mas entenda que o comportamento padrão é muito difícil ter respostas. Por quê? O story, ele gera uma interação passiva. As pessoas só querem assistir. A maioria e, meu só irmão, assiste. Exato. É um comportamento mais padrão. Não significa que é o mais comum. Exatamente por isso as pessoas reclamam tanto, mas meus stories não tem tanta visualização, porque apesar de ser o comportamento passivo e mais padrão, ele também é escasso. Então beleza, vamos lá, primeira coisa, compartilhamento e depois respostas. Depois dessas coisas, o que a gente tem? As enquetes. As enquetes acabam sendo mais relevantes do que as caixinhas de pergunta, por mais que uma pessoa passe mais tempo respondendo uma caixinha do que votando numa enquete. Por quê? Porque a enquete ela é mais rápida e mais intuitiva de responder se a pergunta for clara e direta. Também, né? Exato. Você consegue ter, tipo, no seu caso ali, você deve ter tido uns 30 mil votos na enquete, cada Exato. uma mais ou menos. Enquanto você nunca, por mais que você tenha 5 mil perguntas no box, você não vai ter 30 mil, sabe? É muito raro. Por Acho mais que que o 5 peso da mil já é caixinha coisa pra seja caramba. maior. Pra caralho, Nunca entendeu? cheguei Mas nisso. o peso da caixinha também é maior do que bastante das coisas. Mas óbvio que ele vai considerar qual é a quantidade. Por exemplo, vamos supor que a caixinha ela vale como se fosse 2. Só que a enquete ela vale 1. Só que você tem muito mais votos na enquete do que resposta na caixinha. Igual, então, por exemplo, dando no mais. feed, o que tem mais peso, segundo o próprio Instagram, Lá é vem, comentário. lá vem. É comentário. Será que é comentário? Isso também Ou é será que é treta salvamento? total. Ou será que é compartilhamento? Salvamento ninguém nunca citou, né? O próprio Ou será Instagram que é nunca falou. curtida? Agora, Eu comentário tem adoro mais essa treta. peso segundo o Instagram. Porém, quando você tem um post com mais like, ele tende a ter mais alcance. Porque por mais que o comentário tenha mais peso, é muito mais fácil você ter uma quantidade 5, 10, 20 vezes maior de likes do que de comentários. Então, comentário tem mais peso? Tem mais peso. Porém, o like vem logo em seguida. E aí você tem muito like, então
supera, porque você nunca vai ter tantos comentários quanto likes. Então, Isso segundo o próprio Instagram, ele bota tipo uma listinha ele ou não? bota listinha. Não, dá ele já fez dá umas isso. Ele pistas. postou eu no acho. Creators, pô. Eu sempre reposto esse post. Ah. O Instagram tem um post que ele fala a lista de interações que o algoritmo usa pra ranquear o feed. O comentário é o primeiro lugar. Tá, deixa eu só explicar pras pessoas também uma coisa que provavelmente quem é leigo e nunca ouviu falar nisso. Como que funciona a entrega do Instagram? Quando a foto ou até o story, sei lá, performa bem, ele entrega pra uma quantidade que eu não sei, isso daí talvez os meninos saibam. Mas tipo assim, 5% da sua base. E aí se performa bem, se mais gente curtiu a foto nos primeiros minutos, aí ele vai lá e entrega pra mais 5%. Ou então o pessoal comentou e tal. Por que eu tô explicando isso? Pra vocês curtirem as minhas fotos. Mas, ó, Só pra isso. Não é bem existe, assim. Expliquem, expliquem. Na Mas verdade, é algo isso assim. é parecido também. Só que, nesse ponto, não existe uma comprovação do que de fato acontece. O que eu acredito que funciona, depois o João pode dar o que ele acha. Tá. Eu acredito que funciona assim. Existe um algoritmo de dupla entrega. Quando você posta uma publicação, dois tipos de grupos de pessoas recebem a publicação É tipo um teste automaticamente. A e B, né? Na verdade, é como se fossem as duas coisas juntas. Como se fosse um A e B. Primeiro vai pro A, que é a galera que é mais fã. É a galera que, tipo assim, foda-se o que é o conteúdo, eu quero receber. Curte. Exatamente. Pode ser um anúncio, pode ser um conteúdo completamente irrelevante, não importa. Eu quero receber todos os conteúdos que a Malu postar. Então essa é a galera que recebe todos os seus conteúdos. Mesmo ele sendo bom ou ele sendo ruim. Porque a pessoa já mostrou pro Instagram que ela tem muito interesse em receber qualquer tipo de conteúdo. Beleza. Só que a partir do resultado que essas pessoas vão mostrar pro algoritmo, né? Por exemplo, ela recebeu, ela vai mostrar. Cara, eu recebo todo o conteúdo, mas esse conteúdo aqui eu não vou curtir, não vou... engajar porque não faz tanto sentido pra mim. Só que ao mesmo tempo que essa galera recebeu, um outro grupo de pessoas, que é o grupo B, que não é tanto seu fã assim, mas aí, por que essa pessoa vai receber? Ou porque ela te segue faz pouco tempo, ou porque em algum momento ela, curtiu ou engajou com alguma publicação sua, então ela tá meio que quente ali, não tá tão fria. Então é essa galera. Aí beleza, passou por essas duas, se a postagem estiver indo bem, ela vai pro terceiro grupo de pessoas, que geralmente é uma galera que te acompanha, só que não engaja quase nunca com as suas É o publicações. blazer. Você aí que é blazer. imagina que Curtam as minhas fotos. O Instagram vai Aquelas. entregar pra quem quer receber, né? Só que se as pessoas que já se interessam por você, que já receberam de qualquer forma, engajam muito, ele vai falar assim, pô, beleza, esse aqui é um post muito bom, que até o público mais engajado dele gostou mais do que eles gostam na média, então vou arriscar a tentar entregar Igual a pra foto quem... da casa de vocês. Eu ia falar que o Instagram privilegia casas. Vou tentar cachorros. reengajar Mas o público, existem né? Pegar coisas o que público E no geram engajamento. muito cachorros engajamento. e bundas. Bundas. Mas não é porque o algoritmo privilegia isso, é justamente porque Porque as pessoas gostam de consumir isso. Gostam, exato, não é Então, por o isso que eu falo, algoritmo. Se você quer aprender a criar conteúdo pra internet, você não tem que aprender algoritmo. Porque, assim, os maiores criadores de internet não são os especialistas do algoritmo. A gente tenta entender o que eles acertam e erram. A gente é especialista, a gente analisa. Mas, assim, o Whindersson não é o cara que ele fica olhando, nossa, deixa eu ver aqui essas métricas aqui pra ver como eu vou fazer esse post. Intuitivamente ele acaba entendendo, porque ele... Se bem que o Whindersson, ele é bem... Eu já assisti uma palestra dele, ele é bem... Intencional. intencional. Então, eu mas acho. ele é intencional não no algoritmo. É intencional que ele sabe que funciona No com comportamento Exato. humano. Porque no final... Mas na verdade existem 7 tipos de publicação que elas sempre funcionam bem. Bundas. Na verdade, o bunda Peitos seria daquelas. sensual. Todo Aham. tipo que vai sensual, pode ser bunda, pode ser até um rosto meio E que é muito tipo, doido isso, que de fato é, mas ao mesmo tempo, se for num nicho errado, eu tenho uma amiga, por exemplo, a Renata. Eu nunca vou curtir foto de bunda, porque seria um desrespeito com ela. Mas você fica 15 minutos com a tela parada ali, ele já entende que você gosta. Exato. Você mostrou o mesmo comportamento. Ah, olha aquele. Ah! Não, eu não tô falando que eu fico, amor. Veja uma coloração. Eu não estou falando que eu fico. Mas a questão é a seguinte, você falou bem, você falou. Eu não ligo, não. Dependendo de como você Me mostre, por faz, favor. se eu postar uma foto minha de bunda, não vai ter curtida. Talvez Depende. tenha muito comentário, o pessoal achando engraçado. Mas talvez. se você mostrar Ou vai só, ficar só aqui, a parte da frente, por exemplo, vai gerar o mesmo tipo de conteúdo, porque é o A conteúdo foto ano sensual. novo deu bastante curtida. Exatamente. Por que você acha que algumas pessoas, geralmente, o primeiro story tem conteúdo mostrando o shape, por exemplo? No ou Facebook, isso até é mesmo absurdo. dancinha. Cara, a maioria dos grandes influenciadores, os grandes, eles postam dancinhas nos primeiros minutos. A mulher, por Eu exemplo, tô fala que sempre vai em malhar. movimento nos Por quê? primeiros Porque aquilo minutos. retém muita gente. Porque retém tanto o público Cor, masculino sensual.
quanto o público feminino. Eu vou dar os Exato. meus hacks pro primeiro Mas story. deixa ele primeiro. Ah, Ah, você vai dar do primeiro story? É, do Eu queria que primeiro o story. Yas ia completar esse raciocínio dos Sim. 7 tipos de É post. 7. É. Vai, O continua. primeiro é sensual. Segundo, é indignação. As pessoas querem mostrar coisas que elas não se identificam. Então, indignação. O mesmo acontece para identificação. Quando você se identifica, você quer mostrar para as pessoas que você se identifica. Quando você não se identifica, vale a mesma coisa. Pessoas Tá. que se posicionam. Uhum. Outra coisa que funciona muito bem é indireta. Indireta gera muito compartilhamento, porque as pessoas querem falar algo para as outras, mas não querem a responsabilidade daquilo. A quinta coisa, inovação. Porque as Tipo, pessoas você querem faz um post mostrar... pode ser dado como um recado pros outros. É tipo para um que post gere pra pessoa compartilhamento. compartilha em direta, entendeu? É, tem Exato. muitos posts seus assim também, amor. Você pode mandar um recado pra alguém. Mandando Só um que você recado posta no pra story, alguém. só que não mandou recado pra ninguém. Tá lá, viu? Quem quer, entendeu? Às Não, vezes... Não, até o post é do Bruno, publicação só mesmo, compartilhei. Exatamente. Mas tá lá, fala assim, certos amigos é melhor nem ter, você vai lá compartilhar. Ah, Tipo, É, Você não te entende. mandando no grupo da família. exato. Aí tem inovação, que as pessoas gostam de mostrar que elas estão atualizadas. Por exemplo, você mostra sempre que você está atualizado com relação à finança, a Malu também, com relação ao segmento dela. Outra coisa, impacto emocional. Impacto emocional funciona para dois lados. Ou é um impacto emocional de, putz, feliz, fiquei feliz com isso, ou tipo, fiquei triste. Exato o momento que tá acontecendo agora com o Whindersson, por exemplo. Não estamos falando que a postagem é boa ou não, mas gera tanto impacto emocional que o negócio começa, tipo, Sim. a As pessoas se solidarizam, né? É. Com aquilo. Exatamente. Foi o 7? Ou foi só 6? Não Faltou sei. um. Ih, Vixe, agora lascou, porque até voltar... cara, mas eu sei. cachorro. O cachorro Bom, sempre o funciona. 7 é secreto. Cachorros bonitinhos. Não, eu, Aquelas. vou, eu vou lembrar, daqui a pouco eu falo. Não, mas só falar o que eu faço sempre no primeiro story. Na verdade, eu boto muita informação no primeiro story. Eu acho que isso acaba fazendo as pessoas ficarem ali mais tempo. E eu sempre tô... Uma coisa que eu faço nos stories que eu acho que funciona bastante é estar em movimento. Então eu mudo o meu cenário e eu tô em movimento. Então a pessoa tá sempre querendo saber pra onde que eu tô indo. Meu Deus do céu. Pode falar. É. Você faz as coisas só pra gravar story? Tipo assim, nossa, tem que ir na padaria agora pra gravar um story. Ou não? Não, eu não, mas eu levanto é só da o mesa normal. pra gravar story. Não, o que eu ia falar, o que eu queria saber é Eu isso. escrevo o que eu vou fazer no dia, ou a programação do dia. Isso também é uma coisa que eu faço no primeiro story. Às vezes eu boto uma enquete, ou eu conto, olha, gente, vai ter um não sei o quê. Eu gosto de ambientar a pessoa também ao meu dia. Então, eu gosto de botar onde eu tô, a temperatura. Eu acho que isso faz com que a pessoa se identifique e fique ali mais tempo. Mas acha. O último I eu descobri qual era, Bruno. Era inspiração. Inspiração. Ah, As pessoas compartilham muito conteúdos que geram inspiração pra elas. Porque a minha dúvida é a seguinte, até que ponto a gente sabe que realmente isso tem efeito ou é só uma correlação que não implica em causalidade, entendeu? Eu acho que fazer stories em movimento me dá mais tração nos primeiros stories. Aí você faz 100 e continua igual. Mas na verdade não tem relação com isso. É o watch time e a escassez do que tá acontecendo ali. As pessoas estão... Porque pode ser que os stories dela tenham tanta resposta que você fala assim, caraca, na verdade é por isso. Não só porque está retendo, mas porque as pessoas também estão respondendo. E o algoritmo, ele sempre vai entender assim, o que eu vou mostrar primeiro é o que você mais gera qualquer tipo de ação. Você pode fazer um teste. Se você seguir uma pessoa, não curte nada do perfil dela, não precisa curtir nada. Só olha todos os stories dela. Toda publicação agora dessa pessoa que ela fizer no feed vai aparecer pra você como uma das primeiras. Porque o que importa é o quanto tempo você passa com aquela conta. Não importa aonde, entendeu?